Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a todos em nome de Jesus. Eu sou a irmã Mari, como todos já me conhecem, né? Irmã Mari Santos, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para nossos corações. Mas, irmãos, eu gostaria de pedir, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, para que outras pessoas também possam estar assistindo. Porque quando você deixa o seu joinha, outras pessoas conseguem ver esse vídeo e você nos ajuda a pregar o Evangelho. Ter inveja dos homens malignos é se resistir e desejar os seus prazeres e as suas prosperidades no pecado. E achar que a sua vida de santidade é rígida demais. Inclui o desejo de estar com os maus e compartilhar de suas alegrias, mas tais pensamentos excluem a depravação das suas vidas vazia e o juízo que se aproxima, quando os justos serão recompensados e os maus serão destruídos. Serão destruídos porque estão no pecado. Serão destruídos porque não querem ouvir a palavra de Deus. Então Deus, Ele não se agrada que aquele que está na presença dEle tenha inveja daqueles que estão no mundo praticando iniquidade. Os homens sábios confiam nas Escrituras e desafiam os prazeres loucos deste mundo. Eles anseiam pela aprovação de Deus, mais do que a honra dos pecadores. Eles andam por fé e por isso os seus olhos estão voltados para os céus, em busca da salvação, voltado para o céu, aguardando Jesus voltar e buscar a sua igreja. Em Salmos, capítulo 37, no verso 1, diz assim: lembre-se as coisas boas de que os ímpios parecem estar desfrutando são apenas temporária. Nem tenham inveja dos que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Deus é um Deus perfeito, de amor e justiça, que ama o bem. Por isso, o que Deus abomina é o mal. Todo pecado é detestável para Deus. Em Salmos capítulo 5, no verso 4 e 6, diz assim: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. A palavra de Deus nos fala que Deus, Ele não tem prazer na injustiça. Com Ele o mal não pode. Que os arrogantes não são aceitos na presença dEle. Deus odeia todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Mas Deus dá a oportunidade para aquele que se arrepende dos seus pecados. Quer salvar a humanidade. Basta aquele que pratica o mal se arrepender. Que Deus liberta, Deus salva,
Deus detesta o pecado. Deus detesta a iniquidade. Deus não aceita o mal. Mas aquele que volta para Deus, que se arrepende dos seus pecados, Deus salva, liberta e o ama e cuida. Mas aquele que não quer saber de Deus, que acaba saindo dessa terra sem Deus, esse não terá bom fim. Então, se arrependa dos seus pecados, porque que o único caminho é Cristo, não existe outro. Só Jesus salva. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue, inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressa para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Provérbios capítulo 6, verso 16 e 19. Olhos altivos são descritas em Provérbios capítulo 21, verso 4, como pecado, juntamente com um coração orgulhoso. Ter olhos altivos é ter um comportamento arrogante, a uma atitude geral do coração, que faz com que alguém ridicularize e olhe com desprezo sobre a outras pessoas, altiva. Assim como Satanás se coloca acima dos outros. E gostaria também de se colocar acima de Deus, né? Mas ele não tem poder, Deus é maior. Quando somos altivos ou arrogantes, nós tornamos o centro da atenção e tudo gira em torno de nós. E quando a pessoa ela é dessa forma, ela nem se preocupa com o que outras pessoas vão pensar, porque essas pessoas não têm consideração nem por Deus. São orgulhosas e soberba, aonde todo pecado começa é nesse exato momento do orgulho que essas pessoas têm e da soberba, coisas que o nosso Deus detesta. Quando Jesus, que é o co-igual a Deus, Pai, ao Espírito Santo, desde a eternidade do passado, encontrou pessoas cuja vida estava em uma confusão absoluta, ele não olhou para eles com desaprovação, mas disse: venha a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregado, eu lhe darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Mateus capítulo 11, 28 e 29. E em Isaías capítulo 66, no verso 2, encontramos essas palavras do Senhor: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir. Deus fala: não foi as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Por esse motivo nós existimos. Por esse motivo, porque Deus quem fez os céus, a terra, Deus quem fez o homem, Deus quem fez a mulher. Pergunta o Senhor: a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, e treme diante da minha palavra. Deus
Ele estima, Ele ama a humilde, aquele que obedece, que teme, treme diante de Deus e diante da palavra dele. Enquanto o orgulho sempre faz com que as pessoas afasta daquela pessoa que é orgulhosa, que é arrogante e que é soberba. Afasta dela. E essa pessoa, a cada vez mais, vem se afastando de Deus. E agora, enquanto a humildade daquele que ama Deus, que procura ouvir e obedecer a Deus, aproximam as pessoas de Jesus. Glória a Deus. E Jesus, quando ele veio em humildade, porque sua missão envolve atrair as pessoas de volta para Deus. Deus também odeia os olhos altivos. Deus odeia a língua mentirosa. Mentir também envolve fazer declarações intencionalmente falsa, e isso revela falta de piedade, porque o justo, o que serve a Deus em espírito e em verdade, odeia o que é falso. O ímpio traz a vergonha e a desgraça. Diz em Provérbios, capítulo 13, no verso 5. A mentira é a marca de uma pessoa infiel, porque o testemunho sincero não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O mentiroso ama a conversa impura, e os ímpios dão atenção aos lábios maus. O mentiroso dá ouvido à língua destruidora. Provérbios 17:4. Mentirosos, tenham cuidado, porque sua parte estará no lago, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse, capítulo 21, no verso 8. Como seguidores de Jesus, nós somos chamados a despirar do velho homem com sua prática, que incluiu a mentira. Colossenses, capítulo 3, no verso 9. Mãos que derramam sangue inocente. A definição de derramamento de sangue inocente, em referência a esta escritura, é assassinar alguém que não tem culpa, e já que somos criados à imagem de Deus, aquele que derramaram sangue inocente, desprezaram não só a vida humana, mas também o próprio Deus. E o Senhor detesta os assassinos e os traiçoeiros. Salmos capítulo 5, no verso 6. O aborto é algo que prevalece no nosso mundo de hoje, que se encaixa exatamente na descrição da Escritura, que fala sobre a mão que derrama sangue inocente. Os bebês são inocentes e não fizeram nada digno de morte, mas tantas pessoas sentem que têm o direito de matar uma criança por causa da inconveniência que pode causar. A Bíblia nos diz: não matarás, em Êxodo capítulo 20, no verso 13. O maior exemplo que vemos na Escritura da perda da vida inocente
é Jesus. Quando Jesus foi morto, o mesmo homem que condenou ele à morte sabia que Jesus não havia feito nada de errado para merecer e morrer. Mateus capítulo 27, 23 e 24. Um coração que traça planos perversos. A maldade é definida como algo que moralmente é errado e como intenção deliberada de prejudicar as pessoas. Isto abrange pensar ou tramar mal contra qualquer indivíduo para benefício pessoal. Outra intenção maléfica. Qualquer pecado é um plano perverso, mas o coração de um homem maléfico continuamente esquema para trazer outros à ruína, seja fisicamente ou espiritualmente. O coração trama planos maléficos devido à astúcia e tentação do diabo. Aqueles que no coração trama planos perversos e está sempre provocando guerra, afiam a língua como a da serpente venenosa, da víbora, e está em seus lábios. E nós temos que estar sempre clamando e pedindo a proteção de Deus. Em Salmos diz assim: protege-me, Senhor, da mão dos ímpios. Protege-me dos violentos que pretende fazer-me tropeçar. Salmos 14, verso 2. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e torna o homem impuro. Marcos capítulo 7, 21 e 23. O coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Jeremias capítulo 17, verso 9. Portanto, todas as intenções e reflexão do coração do homem são naturalmente malignas. Se ele não tem uma relação com o seu Criador, o Salvador, mas se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo pecado. João, capítulo 1, verso 17. Pés que se apressam para fazer o mal. Aquele cujos pés se apressam rapidamente ao mal, não mostra nenhuma resistência ao pecado, perecerão. A palavra nos diz: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha na luz. Devemos viver pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas, capítulo 5, verso 16. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios
capítulo 4, verso 30. Devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 7. Testemunha falsa que espalha mentira. Já vimos que Deus odeia a língua mentirosa. Aqui temos um tipo mais específico de mentira. Deus odeia uma falsa testemunha, alguém que comete perjúrio, acusando uma pessoa inocente de algo que eles não fizeram. Olha quanta coisa pode tirar alguém da presença de Deus. Perjúrio, fofoca, mentiras. São coisas que Deus odeia. Por isso, meus irmãos, meus amigos, pense bem se você está fazendo a coisa certa. Pense bem na sua salvação. Pense bem na vida que você leva nessa terra. Pense bem se viver longe da presença de Deus vale a pena. Não vale. Não vale porque no final, aquele que não aceita, aquele que não se entrega, aquele que não faz a vontade de Deus, aquele que não obedece os mandamentos de Cristo, aquele que não está limpo diante de Deus e não quer saber de Deus. A Bíblia relata e nos afirma que se partir dessa terra sem Jesus Cristo, vai para o lago de fogo com Satanás e seus anjos. Agora, se você se arrepender dos seus pecados verdadeiramente e vir para Cristo, ser transformado por Deus, se entregar o seu coração para Jesus verdadeiramente, aí você será salvo. Mas para ser salvo, tem que viver na presença de Deus até o fim da sua vida, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Porque lá no céu não entra pecado, lá no céu não entra avarento, lá no céu não entra orgulhosos, não entra pessoas contaminadas pelo mundo. Lá no céu só vai entrar um povo lavado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Um povo que obedece à lei de Deus, um povo que ama a palavra de Deus, um povo que se entrega totalmente para Cristo e permaneça louvando, exaltando o nome do Senhor Jesus, até a vinda dele para levar o seu povo para as mansões celestiais.